uma expressão que é, na verdade, um verdadeiro chavão entre os crentes e que tem importância. A expressão a que me refiro é: Deus está no comando. Deus está no comando. Hoje nós vamos meditar a respeito do conteúdo do pequeno livro histórico do Velho Testamento, que é o livro de Esther. O livro de Esther. Com certeza é um grande desafio tentar falar sobre todo o livro de Esther em poucos minutos, como costumeiramente fazemos aqui, cerca de 30, 40 minutos. Eu disse para o pastor Rodrigo que a minha vontade é pregar 2 horas, seria mais apropriado, mas os irmãos provavelmente que se cansariam disso. Então eu fiz um esforço para resumir a história. E para resumir esta história, depois de ler de uma vez, como tenho sugerido para os irmãos, a leitura de alguns textos do Velho e do Novo Testamento de uma vez, porque assim nós de fato percebemos melhor a história que está sendo contada, a mensagem que está sendo trazida aos nossos corações, eu escolhi uns poucos versos como a base de tudo que vou dizer. E eu me refiro ao capítulo 4, versos 14 a 16. Com certeza, alguns dos irmãos e alguns dos amigos que ainda não têm muita intimidade com a palavra de Deus, não entenderão de pronto sobre como este texto que vou ler se situa na história completa deste livro. Mas é interessante a palavra que diz assim, a partir do versos 13b, a segunda parte do verso 13 em diante. Não imagines que por estares no palácio do rei, serás a única a escapar dentre os judeus, pois se calares agora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas tu e a tua família sereis eliminados. Quem sabe se não foi para este momento que foste conduzida à realeza? Esta é a palavra que foi dada a Esther num momento muito dramático da vida do povo judeu. Amados, o livro de Esther é um relato da providência divina na vida do povo judeu. E a providência de Deus é o tema que se refere ao fato de que Deus tem propósito para todas as coisas e Ele comanda a vida na direção dos resultados que Ele mesmo, Deus mesmo, deseja. Nós sabemos que providência aqui é um termo teológico muito abrangente. Tem a ver com o governo divino na administração de tudo que existe. Ensina diretamente que Deus não é espectador da vida, mas é aquele que é o Senhor da vida e da história. E nele devemos, se somos sábios, confiar, obedecer, ser leais a Ele e ter muita gratidão. Na Bíblia, a providência de Deus é apresentada como governo universal. Eu vou citar algumas coisas importantes sobre a providência divina. A providência tem a ver com o governo universal. Nós encontramos no Salmo 103, versos 19 a 22, a seguinte palavra: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei o Senhor, vós, seus anjos, poderosos em força, que cumpris suas ordens, obedecendo a sua palavra. Bendizei o Senhor, vós, todos os seus exércitos, vós, seus servos, que executais a sua vontade. Então, a providência divina é apresentada nas Escrituras como um comando de todo o universo, comando de tudo. Mas esta providência divina é também marcada pela bondade de Deus. Nesta providência, nós vamos vendo que Deus é absolutamente bondoso. O salmista, no Salmo 145, versos 9 a 11, afirmou assim: o Senhor é bom para todos, e suas misericórdias estão sobre todas as suas obras.
Senhor, todas as tuas obras te louvarão e os teus santos te bendirão, falarão da glória do teu nome e do teu reino e confessarão o teu poder. Além de universal e revelando a bondade de Deus, a misericórdia de Deus é muito particular. Tem a ver com situações que às vezes achamos tão simples, tão ínfimas, quem sabe até tão sem valor. Em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 10 e verso 29, eu escolhi um verso que tem a ver com esta realidade, pois o texto diz assim: não se vendem 2 passarinhos por uma pequena moeda, mas nenhum deles cairá no chão se não for da vontade do nosso Pai. Coisas aparentemente tão pequenas, mas a providência de Deus está ali se manifestando. E, amados, a providência de Deus deve fazer com que nós reconheçamos que em todos os eventos da vida humana, tudo é para a honra e glória do Senhor. Então nós vamos à carta do apóstolo Paulo, um dos maiores intérpretes, sem dúvida, do cristianismo, autor da maioria absoluta das cartas do Novo Testamento, no capítulo 11 de Romanos, e no verso 36, ele afirmou assim: todas as coisas são dele, por ele e para ele. Portanto, a ele seja a glória eternamente. Amém. Amém. Naturalmente que nós, seres humanos que somos limitados, não importa quantos cursos universitários tenhamos, não importa o nosso status entre os homens, nós não entendemos bem tudo isso. Mas nós devemos crer nestas verdades das Escrituras para o nosso próprio bem, para o nosso próprio conforto. Ora, toda a Bíblia revela a providência divina, mas no livro de Esther nós temos uma ilustração dramática, história do povo judeu, O livro de Esther é o último livro histórico do Velho Testamento, E nós aprendemos neste livro a respeito dos propósitos de Deus que foram cumpridos na vida do povo, mas num contexto de alguns eventos interessantes e outros muito dramáticos. O contexto maior, que quero dar em poucas palavras, é o seguinte: é o reinado de um imperador. Então, o imperador Xerxes, que é citado inclusive pelo grande e muito conhecido historiador Heródoto. Xerxes, ele dominava grande parte do mundo. Autores estudiosos nos dizem que ele dominava desde a Índia até a Etiópia. Ele era chamado, naquela época, como rei dos reis. Ele era neto do famoso Ciro, que havia instituído este reino persa, que de fato era algo, num certo sentido, pavoroso, porque ele ia dominando as terras, ia comandando praticamente tudo. E então esta história ocorre durante o reino, ou melhor, o império de Xerxes, e eventos que ocorreram de uma das capitais deste império, que era Suzã. E lá em Suzã, uma das capitais do Império Persa, vivia um grande número de exilados judeus que não tinham voltado para Jerusalém após o exílio babilônico. Eles tinham sido rebeldes, porque havia o chamado para que voltassem para Jerusalém, mas estes não voltaram. E não convém aqui comentarmos por que razões, poderia haver muitas razões, quem sabe até um temor de, estando bem situados entre os persas, voltar para Jerusalém sem saber do seu futuro. Há 5 personagens principais neste livro de Esther. O primeiro já citei, Xerxes. Segunda personagem, a rainha Vasti, que oportunamente perdeu a sua posição. Já explicarei por que ela perdeu a sua posição de rainha. O terceiro que quero citar é Amã. Amã era o inimigo odiento dos judeus. O quarto personagem, o judeu
que por muito tempo escondeu a sua identidade de judeu. Ele era chamado Mardoqueu, também exilado, obviamente, primo e pai de criação de Ester. E, em último lugar, quero citar Ester, cujo nome judeu era Hadassa. Provavelmente o nome Ester foi dado quando ela passou a ser a rainha, no lugar de Vasti, e era de fato uma honra à deusa acadiana Estar. É muito interessante conhecermos estes detalhes, mas o mais importante é sabermos que esta história demonstra claramente a soberania de Deus, que comanda a história. Amados, em uma grande festa que foi estabelecida, foi instaurada por Xerxes, ele chamou praticamente todos os seus súditos, que eram muitos. A história nos diz que o reinado dele, o império dele tinha 147 províncias, e ele era extremamente vaidoso. Então houve um tempo em que ele chamou todos os seus súditos, os líderes principais destas províncias, e ele começou uma festa que durou literalmente 6 meses. A palavra de Deus diz, por 180 dias, ele teve a visita dos oficiais do seu império. E durante estes 180 dias ele demonstrou toda a pujança do seu império. Não apenas isto, ele também, ao término deste encontro com os seus súditos, ele fez uma festa de 7 dias com todos de Suzã, ricos e pobres. E quando ele já estava praticamente bêbado com todos aqueles seus oficiais, ocorreu a ele que ele queria mostrar para todos, não apenas a pujança do reino, mas a beleza da sua preferida, da sua rainha Vasti. Só que Vasti não entrou no projeto do imperador. E não entrando no projeto do imperador, isto causou uma grande dificuldade, porque os súditos ficaram apavorados com o fato de que ele convocou, por meio de seus oficiais, a presença de Vasti para aquele banquete onde todos já estavam bêbados, já tinham bebido muito vinho, e ela não veio. E sendo assim, quando ela não veio, alguns dos súditos disseram para o imperador: olha, isto é um grande perigo para nós, os maridos, porque de agora em diante, por causa deste acontecimento, as mulheres, as esposas vão nos desrespeitar, e nós perderemos a liderança nas nossas famílias. Esta posição de Vasti chegará ao conhecimento de todas as mulheres. Eu estou lendo o verso 17 do capítulo 1, induzindo-as a desprezarem seus maridos, quando elas ouvirem dizer: o rei Xerxes ordenou que a rainha Vasti viesse à sua presença, mas ela não veio. E eles praticamente levaram o rei a estabelecer um decreto, retirando Vasti da sua posição de destaque. E isto ocorreu. Então, Vasti deixou de ser a rainha. Passada a raiva, o texto sagrado diz assim mesmo, passada a raiva de Xerxes, então houve sugestão de: olha, faz aí um concurso de beleza para descobrir qual será a próxima a ocupar o lugar de rainha. E assim foi. O relato é minucioso, e os amados que lerem durante a semana o livro de Ester vão achar curioso como foi isso. O preparo desta que poderia ser, dentre as belas jovens ali de Suzã, é cheio de minúcias, né? Como que eles preparavam a pessoa para apresentar. E, naturalmente, Xerxes, naquela época, ele não tinha uma esposa, ele tinha um harém. Mas quem vai ocupar o primeiro lugar no seu harém? E acontece, por causa da providência de Deus para com o povo, que Ester, vamos chamá-la de Ester, que foi o nome que ela adquiriu quando passou a ser rainha, foi a escolhida. Foi a escolhida. Amados, tendo sido ela escolhida, o seu primo, alguns citam que era tio, mas de fato a palavra de Deus diz primo,
Mardoqueu, que a havia criado, e já havia ensinado Esther que ela não devia expor a sua identidade como do povo de Deus, como judia. Ela seguia as ordens e ele, que era porteiro, um dos porteiros no palácio do imperador, ele ouviu certa feita uma conversa de dois daqueles que andavam por ali, dos oficiais que andavam ali pelo portão do palácio, e eles estavam tramando a morte de Xerxes. E certificado de que era verdade, Mardoqueu, um dos porteiros, mais simples ali, ele contou para Esther. Esther contou para Xerxes. E tudo foi estabelecido, e uma vez sabido que era verdade, que havia aquele levante, aqueles duas pessoas estavam planejando matar Xerxes, eles foram devidamente eliminados. Mas acontece que é interessante que um homem chamado Amã, eu disse que ele é um dos personagens aqui, Amã tinha uma diferença muito grande com Mardoqueu, porque ele passava sempre, ele foi guindado a uma posição de destaque naquele império, trabalhava também no palácio, mas quando Amã passava, e ele era muito bem conhecedor do seu status na política, na administração daquele império, e quando ele passava para entrar no palácio, Mardoqueu não dava a mínima para ele. Isto é, Mardoqueu não cumpria o que Xerxes havia estabelecido como norma. Olha, quando passar Amã, todos se curvem. A ideia, ele é autoridade. Mas Mardoqueu, ele era judeu, provavelmente ele não se curvava por causa da ideia de que isso era um tipo de adoração. E ele era duro nas suas convicções. Então, passava Amã, Mardoqueu não se curvava. E aquela ira foi crescendo em Amã, que era líder no império também. E isto fez aumentar o ódio de Amã. Amã acabou descobrindo com firmeza de que ele era judeu. Então, a sua ira se acendeu não apenas contra Mardoqueu, que não se curvava, mas contra o povo de Mardoqueu. E aí, Amã oportunamente vai ao rei e, de fato, solicita um holocausto, que todos os judeus sejam eliminados. Mas antes deste acontecimento, o que ocorre é que o rei, o imperador, está certa noite sem sono e ele pede que sejam lidos os anais do seu império. E, providência de Deus, quando a leitura é feita a leitura daquele acontecimento de que, numa certa oportunidade, numa certa data, Mardoqueu dedurou aqueles que queriam matar o imperador, e quando o imperador ouviu isso, Xerxes ouviu isso, ele disse: e o que foi feito para honrar este Mardoqueu? E a resposta do leitor dos anais foi: nada foi feito. Então, Xerxes teve uma ideia. Ele disse: manda chamar Amã, que é um dos líderes principais no reino, abaixo de Xerxes. Manda chamar Amã. E ele diz para Amã: Amã, o que deve ser feito para uma pessoa que o rei quer honrar? Amã, que era cheio de orgulho, imaginou imediatamente: olha, o rei está reconhecendo o meu valor aqui. Aí ele disse o que era preciso fazer. Então as honrarias eram que este que vai ser honrado precisa andar no melhor cavalo. Isto era sinal de realeza, e todas as pessoas cantando e exaltando este pelas ruas. E Xerxes então diz para Amã: olha, eu quero que tu faças isso para Mardoqueu, porque ele fez este grande benefício, me livrou da morte. Esta é a ideia. E naturalmente isto fez aumentar o ódio de Amã. E Amã então está pronto para estabelecer um projeto para a eliminação do povo judeu. É interessante lermos aqui um verso que mostra bem isto, né?
Olha, mas quando soube que a que povo pertencia Mardoqueu, capítulo 3, verso 8, ele achou pouco tirar apenas a vida dele. Por esse motivo, Amã procurou uma forma de exterminar todos os judeus, o povo de Mardoqueu, que estavam em todo o reino de Xerxes. Era uma limpeza geral do povo judeu. Então ele vai e diz para o rei Xerxes: existe um povo espalhado e disperso entre os povos de todas as províncias do teu reino, cujas leis são diferentes, obviamente, das leis de todos os povos e que não obedece às leis do rei. Por isso não convém tolerá-lo. Apenas este texto para dizer que então ele se empenhou e, de fato, procurando conselheiros, eles estabeleceram um dia da limpeza, do extermínio de todos os judeus. Esther, quando sabe desta decisão de extermínio do seu povo, ela comunica a Mardoqueu. Mardoqueu fica assustado, clama a Deus, chora por causa da possibilidade que ele sabia, muito real, de que eles fossem realmente exterminados. Bem na tradição judaica, ele se veste de pano de saco, cobre o seu corpo de cinza e vai para o portão do palácio. Esther, quando sabe disso, conversa com ele e pergunta mais detalhes a respeito do que está acontecendo, e ele conta. Ele conta para ela o que está acontecendo, e ela então fica assustada, e é quando ele faz então traz este desafio para ela, que eu li para os irmãos: se te calares agora, socorro e livramento virão de outra parte para os judeus, mas tu e tua família sereis eliminados. Quem sabe se não foi para um tempo como este que vieste a este reino. Esther, então, quando ouve esta palavra, através de um emissário, ela cai em si, ela pede que Mardoqueu reúna todos os judeus que estão em Suzã, eles oram, eles jejuam, e eles então, ela e suas criadas também vão jejuar e orar, e ela então vai assumir o risco de ir até o rei quando não chamada, porque pessoas que chegavam à presença do rei sem serem chamados eram literalmente mortos durante a vida deste imperador. E assim aconteceu. Ela vai corajosa, de fato, ela respeita aquele que a havia criado, ela entende que é o que precisa fazer, e a resposta dela, assumindo o desafio, é uma resposta muito clássica, muito especial. Ela disse assim: se for preciso morrer nesta ação de tentar dizer algo especial, fazer um pedido para o rei, eu vou morrer. Se for preciso morrer, morrerei. E aqui a história toma um rumo muito interessante. Quer dizer, a ameaça é real. Esther se prontifica para fazer a obra. Quando ela está orando, naturalmente, o nome de Deus não é citado no livro de Esther, isto é verdade. Qualquer pessoa que estude observa. Mas para quem ela está orando? Ela não está orando para que Deus intervenha, ela está orando para Deus. Não está escrito, mas é o que ela faz. Todo o povo está jejuando para intensificar o seu interesse de ligar-se com Deus, para que Deus faça a sua vontade. Não é uma greve de fome, devemos entender, como alguns fazem hoje com os seus jejuns. Ela tem então um plano muito interessante depois de aceitar o desafio. Ela vai ao rei, quando ele chega, ele a recebe. O texto desse detalhe diz que a prática era assim: o imperador estendeu o seu cetro, e isso era sinal de aprovação. Ela veio, tocou na ponta do cetro, e ele então faz a pergunta: o que desejas, Esther? Darei até metade do meu reino. E ela diz: olha, eu não quero nada, Xerxes, mas eu quero apenas convidar para que o imperador e Amã venham a um banquete que eu quero preparar para vocês. E assim foi. Ela preparou um banquete. Na hora do banquete, ele novamente diz: o que queres? Darei até metade do meu reino. E ela diz: não, eu tenho um pedido. Que mulher
cheia de planos, né? Estratégias, né? Eu quero pedir que o rei, o imperador Xerxes, aceite mais uma vez estar comigo amanhã, para um outro banquete. Em relação a esse segundo banquete, Amã já está muito cheio de si, ele diz, só eu sou escolhido para estes banquetes, na intimidade de Xerxes. Mas, amados, o que acontece é que a ira de Amã, que está crescendo cada vez mais, fez com que ele acatasse o conselho de alguém da sua própria família, de que por causa da intriga com Mardoqueu, ele prepare logo uma grande forca para, quando houver oportunidade, para enforcar o seu inimigo Mardoqueu. Acontece que naquele segundo banquete, ocorre que, finalmente, Ester conta qual é o problema e o que ela deseja que seja feito. E Xerxes aceita assumir o fato de que Amã é inimigo. Eu estou, naturalmente, tentando diminuir a história, mas sem perder os pontos principais. Ele termina sendo, Amã, o inimigo do povo judeu, termina sendo morto na própria forca que havia preparado para Mardoqueu. Amados, esta é uma história impressionante, a respeito da providência de Deus para salvar o seu povo. Quem diria que uma menina judia, vivendo no exílio, seria utilizada por Deus para um milagre tão grande como a preservação de todo um povo, Quando Amã veio a morrer naquela forca, ele já havia preparado todo o projeto de exterminação do povo judeu. Decretos já haviam sido distribuídos por todo o império, todo o império persa, dizendo que numa determinada data todos os judeus seriam mortos. Mas com a providência da utilização de Deus, de Ester, para tocar o coração de Xerxes, o que aconteceu em última análise é que Xerxes deu o seu sinete imperial para Mardoqueu, e Mardoqueu e Ester, agora rainha, como sabemos, eles escreveram um novo decreto eu achei muito interessante isso na leitura, para que os judeus em todas as partes do Império Persa tivessem o direito, ouçam isso, porque é um tema importante até na nossa cultura, no mundo ocidental, o direito de se defender. Não sabem muito bem que é uma polêmica muito grande, se devemos ou não devemos nos defender. É interessante, quando eu lia o texto, eu escrevi na minha Bíblia, direito de defesa. E por que foi dado o direito de defesa? Foi dado o direito de defesa porque não havia mais oportunidade para muitas outras ações, obviamente, porque o Império Persa todinho já havia recebido com muita antecipação, todos prontos para uma determinada data, no mês de Adar, que houvesse uma mortandade, uma eliminação do povo judeu. Então, o que ocorreu foi que apressadamente foi enviada esta nova ordem, agora para os judeus, em todo o império. Vocês têm o direito de se defender. E, amados, como sabemos, é bem da história dos judeus, do passado e do presente, eles souberam se defender. E o povo de Deus, o povo de Israel, que ali estava naquele império, como exilado, fez o que precisava fazer nesta circunstância. Eu sei que pessoas, eu chamaria assim, com candura, muito sensíveis a respeito dessa questão de vida e morte, especialmente aquela expressão de alguns que dizem assim, não, eu não gosto do Deus do Velho Testamento, porque o Deus do Velho Testamento é cruel, é Deus que manda matar. Vale a pena para pessoas assim a leitura de um preciosíssimo livro de um pastor batista, um erudito, que já está na glória eterna, Almir Gonçalves, que escreveu um livrinho muito elucidativo desta questão do maravilhoso Deus, sempre foi no Velho Testamento. O título é Por que Deus mandou matar?
Pessoas sensíveis que têm esta ideia de que o Deus do Velho Testamento era cruel, mas o Deus do Novo Testamento em Jesus Cristo é amor, precisam ler este livro para entender que Deus é Deus, sempre foi Deus. Ele é poderoso, mas Ele é amor, mas Ele é justiça também, e Ele tem propósitos na sua providência que nós, pela nossa pequenez e incapacidade espiritual e intelectual, tantas vezes não entendemos. É assim que Deus, na sua providência, livrou o povo judeu de ser exterminado. E é muito interessante nós ainda lembrarmos que, quando houve este livramento fabuloso, por que não dizer para tantos inesperado, os judeus estabeleceram um dia especial para comemorar esta grande providência de Deus no livramento da extinção do povo judeu. É chamada a festa de Purim. São os dias 14 e 15 do mês de Adar, quando eles, desde então e até hoje, os amados que têm algum contato com os judeus sabem que a festa de Purim é celebrada até hoje. É um dia especial entre os judeus, especialmente os judeus ortodoxos, em que eles comemoram a providência de Deus para o livramento do povo, o livramento de Deus, e eles comemoram com muitas festas, comes e bebes, e com muitos presentes, E o dia, então, foi estabelecido, 14 e 15 de Adar. Mas a lição deste livro de Ester é que, de fato, Deus está no comando. Esteve e permanece no comando. É verdade. As ênfases deste livro são: Deus dirige a história dos impérios, dos reinos, dos países, dos reis, dos governantes. E no livro da profecia, no livro da sabedoria, quero dizer, livro de Provérbios, no capítulo 21, nós temos uma expressão muito interessante a respeito deste assunto. Note o que diz: o coração do rei é como a corrente de águas nas mãos do Senhor, porque Ele que manda. Ele o dirige para onde quer. Deus dirige, Deus está no comando. É a história, irmão. A história nos ensina isso, Deus está no comando. Mas nós devemos fazer uma projeção desta verdade. Deus dirige os nossos passos, Deus dirige as nossas vidas. Às vezes nós pensamos: não, eu estou dirigindo a minha vida. Mas analisando bem, Deus está dirigindo os nossos passos. Eu tenho uma ilustração pessoal a respeito disso. Eu fui estudar no seminário porque senti que, em vez de ser médico cirurgião, como era o plano da minha vida, da adolescência, o herói da minha pré-adolescência era David Livingstone, que serviu, inclusive, como médico na África. Pois bem, amados, eu tinha um plano, mas Deus mudou o plano da minha vida. Eu senti que eu devia estudar no seminário para ser pastor, professor de seminário. Aliás, eu imaginei que eu seria professor de seminário. Preparado em teologia, eu fui para o seminário e não era o que Deus tinha para a minha vida. Eu lembro muito bem que eu me alegrei muito ensinando, mas, ao mesmo tempo, Deus colocou comigo uma grande insatisfação, e eu, pensando e orando, aceitei o chamado de Deus para ser pastor, que tenho sido a minha vida toda. Aliás, certa feita, jovens, um jovem me procurou na igreja e disse assim: pastor Norton, olha, o senhor entendia que devia ser médico cirurgião, era até a especialidade que eu queria. Curiosamente, o meu filho se tornou médico cirurgião, mas não eu. Aí Deus me indicou uma coisa pessoal. Deus sabe colocar no nosso coração e na nossa mente o que devemos ser. Eu fui estudar teologia, imaginando ser pastor, ser professor. Depois eu vi que não era isso. Eu me tornei pastor até agora. Um jovem me perguntou assim: pastor, o senhor teve aquele ideal de ser médico cirurgião uma vez? Se Deus, eu estava assim mais ou menos uns 30 anos no ministério cristão como pastor. Se Deus tocar o seu coração e disser para o senhor que o senhor tem de voltar àquele velho ideal e ser médico cirurgião, o que o senhor fará? Eu disse assim: eu volto para a universidade. Nós devemos fazer a vontade de Deus, é sempre o melhor para nós. Amados, Deus dirige, Deus está no comando dos reinos, dos impérios, dos governantes,
mas deve ser também o líder da nossa vida, líder da nossa vida. Olha, Deus dirigiu os passos que fossem dados para que o povo de Deus fosse liberto, mas dirigiu também a vida de Hadassah, Esther, para que ela fosse a mola mestra disso. Ela foi usada por Deus neste sentido. Provérbios 16 tem um texto muito interessante que diz assim, verso 9: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor é que dirige os passos. Dirige os passos. Depois de um tempo no ministério aqui na Primeira Igreja Batista de Manaus, eu senti que Deus me chamava para que eu aceitasse o convite da Igreja Memorial Batista em Brasília. Eu fui. E foi muito interessante a minha ida para lá. Vou contar uma particularidade que muita gente não sabe. Eu cheguei lá em Brasília com a minha família e o primeiro evento da igreja foi uma espécie de um piquenique, numa chácara muito especial. E, naturalmente, muitas pessoas ali, apesar do processo numa igreja, como os irmãos sabem, às vezes meio longo, né? Mas havia muitas pessoas na Memorial, a igreja que eu ia servir, estava começando a servir, que não me conheciam pessoalmente. Eu era só um nome. Então, não sabiam como eu parecia, mais ou menos que altura eu tinha, etc. Que eu era calvo, entre elas. E aí eu estou na beirada do lago, muito bonito, meus filhos brincando com alguns cisnes que estavam ali nadando no lago. E aí eu estava perto de um pequeno grupo, cerca de 8 a 10 pessoas, e aí dava para ouvir toda a conversa deles, eles não me conheciam. Aí um deles disse assim: eu só gostaria de conhecer este louco que aceitou o ministério da Igreja Memorial Batista. Aí eu me virei para ele e disse assim: o louco sou eu. Muito prazer, Norton Hiker Lages. Naturalmente ele ficou meio constrangido, mas eu sei bem porque ele disse que eu era louco. Agora eu sei. Mas era o plano de Deus para a minha vida, irmãos. Houve lutas e embates, mas houve enormes vitórias que foram consolidadas por Deus durante a minha administração no ministério daquela igreja. É Deus, a gente tem planos, mas Deus é que comanda a nossa vida. E tem mais uma: se você é um daqueles que ainda não entende isso, que Deus tenha misericórdia de você, para entender esta realidade, para se alegrar, inclusive nas lutas que fazem com que nós estejamos bem preparados para cumprir o que é o plano de Deus. As lutas de Esther foram grandes. Imagine o temor de Esther como ser humano, quando ela sabia que ia conversar com o imperador Xerxes sem ter sido chamada, sabendo de todo o drama de um homem odiento como Amã, mas ela assumiu. E Deus glorificou o seu próprio nome no cumprimento da vontade soberana do Senhor. Deus está no comando, estava e está no comando, porque Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é soberano. E neste soberano Senhor que comanda a história, nós podemos confiar. O cumprimento da vontade dEle para a sua própria glória deverá ser o nosso prazer. Mais um texto do livro de sabedoria, o livro de Provérbios, capítulo 3, versos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme o Senhor e desvia-te do mal. Que texto, irmãos! Neste Deus soberano, poderoso, que cumpre os seus propósitos, cuja providência é real, nós podemos e devemos confiar. Então, amados, próxima vez que ouvirmos aquela expressão, Deus está no comando, o responso da nossa alma deve ser: está sim, a começar pela minha própria vida. Está sim, a começar pela minha própria vida. Quando eu penso a respeito das providências de Deus, pois são múltiplas, na história do pequeno livro de Esther, apenas 9 capítulos, não há como não pensar a respeito da providência de Deus neste mundo, para nós,
no tocante à nossa salvação, para a continuidade do nosso relacionamento com Deus. Na sua providência, o soberano Deus, que está no comando de tudo, veio ao mundo na pessoa de Jesus Cristo. E há um texto do Evangelho de João que é preciosíssimo para entendermos este aspecto da revelação de Deus. Notem o que o texto diz. Ele, Jesus, veio para o que era seu, os judeus, mas os seus, os judeus, não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, isto é, aos que creem no seu nome. Amados, a providência de Deus é completa, em todos os aspectos da vida, mas me permitam dizer, especialmente no sentido da nosso estabelecimento e da nossa continuidade do relacionamento com este maravilhoso Deus, o Deus da providência, o Deus que cuida de nós, o Deus que dirige a história, que dirige a nossa vida e em quem devemos estabelecer um voto de confiança. Quem sabe alguém, por ocasião da palavra que tenho dado a respeito da providência de Deus como expressa na história dos exilados judeus ali no reino da Pérsia, quem sabe você não acordou para o fato de que, olha, eu preciso me entregar a este Deus bom, maravilhoso, com tanto amor e com tanto poder, para que eu estabeleça andar nos caminhos que Ele quer que eu ande. Que eu aceite Jesus e inaugure um novo tempo na minha vida. Não importa a idade que eu tenho, o que você tenha, esta é uma decisão importantíssima, porque Deus mesmo providenciou salvação para nós, em Jesus Cristo, e exclusivamente nele. E exclusivamente nele, tanto é que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Não há segurança em outro, senão em Jesus Cristo. Quem sabe você, depois de tanto ouvir a palavra de Deus e procurar respostas em outros lugares, chega à conclusão de que precisa, sim, confiar em Jesus enquanto há tempo, porque a decisão tem de ser tomada deste lado da eternidade. Visto que a palavra de Deus diz assim, após a morte física, segue-se o julgamento de Deus. O tempo de aceitarmos e nos ajustarmos, é assim mesmo, nos ajustarmos à vontade de Deus na nossa vida, o tempo é aqui, agora. Portanto, fica o meu apelo ao seu coração. Hoje, por uma decisão pessoal, entendo que Deus quer que eu faça assim, não vou fazer apelo nenhum público. O meu desejo é que o Espírito Santo de Deus, que está tocando a sua vida a respeito destas verdades, continue tocando e continue entusiasmando você, aqui ou no alcance da voz, por meio da internet, para que você reconheça Deus é o soberano Senhor. Ele já providenciou tudo o que precisamos e a sua vontade será cumprida. E é maravilhoso se nós reconhecermos isto enquanto há tempo. Que Deus nos ajude e abençoe. E que a história de Esther, a história do livramento do povo de Deus, toque a nossa vida e nos ajude a reconhecer que precisamos tomar uma decisão a respeito do futuro da nossa vida, tanto aqui, no que nos resta da vida neste lugar, mas eternamente. Amém. Amém.